Periscópio, o podcast dos alunos do segundo semestre de Publicidade e Propaganda da Unimep. A propaganda e a publicidade da região de Piracicaba, contada por aqueles que fazem essa história. Olá, estamos começando mais uma edição do Periscópio. Nós somos a agência 1 Minuto, formada pelos alunos da Unimep. Gabriel Cavalieri. Oi. Letícia Sarici. Boa noite, gente. Janaína Marconato. Oi, gente. Júlia Ferraz. Boa noite. E eu, Júlia Moraes. E hoje nós vamos entrevistar o publicitário Bruno Fernandes Chamochumbi, que além de ser dono da empresa MBM Ideias aqui de Piracicaba, que completa 10 anos no mercado, e no final do mês completa 33 anos. Olha, tá pesquisando. Ele também se formou aqui na Unimep. Então, assim, Bruno, a gente queria saber um pouco da sua trajetória, por que você fez PP, as lembranças do seu tempo de estudante aqui na universidade e a sua carreira, como foi a sua carreira profissional de PP, né, de estágios, emprego e etc. Tudo bem? Sou super feliz de estar aqui com vocês e vendo que vocês estão animados aí nessa carreira que é a publicidade e propaganda. Realmente foi uma escolha muito, eu não diria fácil, mas muito natural. Ser publicitário, porque talvez eu já tenha nascido publicitário. Diferente do que a cultura muitas vezes traz, né? Daquele publicitário, meu filho vai fazer o quê? Vai ser médico, dentista ou advogado? Vou ser publicitário, porque eu estou na dúvida. Não é bem assim. Na verdade, eu escolhi ser publicitário porque eu tinha muita certeza. O publicitário, ele reúne, para o meu ponto de vista, sempre foi muito isso. Ele reúne várias artes. Ele reúne um pouco da música, ele reúne um pouco do desenho, ele reúne um pouco do teatro, ele reúne um pouco da brincadeira, dos jogos, né? O publicitário, ele é como um ator. Para mim, ele é um ator social, ele é um ator que tem que entender o que acontece no mundo, o que acontece nas empresas, o que acontece nos negócios, para desenvolver atividades que não são propriamente deles, mas dos clientes deles, né? O publicitário acaba desenvolvendo uma campanha ou um projeto para um cliente sem entender tanto aquela área do cliente. Ele vai ter que entender tudo aquilo, processar, ter um poder de concisão e trabalhar imagem, com palavra, com mensagem, com meio, com música, com informação e desenvolver tudo aquilo para que haja um retorno qualificado para o cliente dele. E eu escolhi por isso. Desde criança eu fui muito envolvido com essa multilinguagem. O publicitário, ele é um profissional de multimídias, de multilinguagens. E quando eu tive que escolher, ou eu ia para as artes cênicas, cheguei a prestar a faculdade de artes cênicas, mas não passei. E aí foi muito bom não ter passado, porque realmente eu sou um ator, mas eu não sou um ator de teatro, eu sou um ator social, que a gente pode chamar, né? Eu sou aquele cara que entende o movimento do comércio, das necessidades dos clientes e processei aquilo para me tornar publicitário. Você falou sobre as lembranças da universidade. Eu me formei aqui na Unimep. E hoje eu cheguei aqui e falei assim, nossa, que estrutura! Na verdade, é a mesma estrutura que já tinha quando eu estudava. Eu me formei em 2008, já com a minha empresa, a MBM, Escritório de Ideias, eu abri em 2005, estudando na faculdade, começando a faculdade. Eu já trabalhava há muitos anos com isso e, na verdade, eu vou fazer 33 anos de idade, agora no fim do mês, e no fim do ano eu vou fazer 16 anos trabalhando só com isso. Eventos culturais, projetos, atividades de eventos na cidade, campanhas publicitárias, mídias. Eu tenho uma revista, eu tenho 2 programas de rádio, então, assim, realmente essa multimídia, né? E eu me lembro que quando eu estudava aqui era muito curioso, porque quando a gente vem com um olhar de não mais aluno, mas de ex-aluno, a gente fala, nossa, quanta estrutura. A gente até sente que a gente não aproveitou tanto, mas obviamente a gente aproveitou, teve um aprendizado muito bom, fiz grandes amizades aqui e professores fantásticos, né? Então eu tenho um carinho enorme pela faculdade, pela universidade e tenho um carinho enorme por toda essa trajetória que eu passei. Claro, hoje, muito diferente do que há 10 anos atrás, as linguagens são maiores, tem mais opções, mas eu lembro com muita alegria. Eu fui muito feliz aqui dentro.
E você começou assim, por estágios, muitos estágios, ou começou só pela empresa antes do... Não, para mim foi curioso, porque eu nunca tive muito estágio. Eu sempre fui jogado na boca dos jacarés, né? Na boca dos leões. O meu estágio, na verdade, ele não podia dar errado, né? Como alguns estagiários têm essa sorte, né? Eu tinha que fazer tudo para acontecer. O meu primeiro projeto foi um projeto real. No ano 2000, quando eu tinha 18 anos, eu desenvolvi um projeto que se chama Casa de Noel. Esse projeto tem 16 anos e ele tinha que acontecer de verdade, com arquitetos, com mais de 30 arquitetos, reformando uma casa, montando essa casa como se o Papai Noel morasse nessa casa, recebendo mais de 4.000 visitantes. Então, assim, não era um estágio, já era uma atividade verdadeira, era um projeto que ia mudar a cara do Natal da cidade. Tanto que ele existe até hoje, foi minha grande escola. No ano de 2001, que foi um ano depois do projeto ter acontecido, eu fui para a Sociedade Italiana, convidado para fazer a reforma da Sociedade Italiana. Nós tínhamos que fazer acontecer aquela reforma. Eu tinha 19 anos, eu tinha que fazer acontecer. A Sociedade Italiana foi reformada com investimentos de mais de R$500 mil e eu coordenei o projeto, claro, com muita gente me auxiliando, mas o projeto era meu, da minha cabeça. E aí, aos poucos, eu fui trabalhando nessa área, fiquei como funcionário da Sociedade Italiana e me tornei um agente cultural, um agitador cultural. E aí, aos poucos, eu fui me enquadrando profissionalmente, estudando a publicidade, a propaganda, a comunicação, o marketing. Me pós-graduei em marketing depois de formado. Me tornei professor, convidado de algumas universidades. Então, eu nunca tive muito estágio. O estágio era a própria realização, né? Tinha que dar certo. Então, acho que foi uma sorte. Eu tive muita gente que me estendeu as mãos, mas também confesso a vocês que tem muito do meu suor, do meu trabalho, da minha dedicação. Não podia experimentar. Tinha que, ao mesmo tempo, experimentar e fazer acontecer. E vem dando certo até hoje. Vem dando certo. É um desafio muito grande, porque ser empresário no Brasil, ainda mais jovem, né? Eu não sou tão jovenzinho assim, né? Mas mesmo assim me sinto jovem porque eu consegui construir, né? A gente tem hoje, eu trouxe aqui para vocês uma apresentação da nossa empresa, mas nós temos 4 áreas, que é a área do relacionamento, conteúdo, mídia e eventos. A empresa, ela tem uma penetração na cultura local, regional, muito interessante. A gente desenvolve uma série de projetos. E sim, eu acho que o grande lema nosso hoje é fazer acontecer, né? É um grande desafio ser empresário no Brasil, ter empresa, empreender, criar projetos, mas eu me sinto muito feliz de conseguir a cada dia, né? A motivação é essa. Ideias, muita gente tem. Nós somos um escritório de ideias, mas que, antes de tudo, realiza as ideias, né? Porque gaveta todo mundo tem, né? Verdade. Então, essa é a ideia. Então, a gente viu que recentemente a empresa completou 10 anos. A gente queria parabenizar vocês pela conquista. Muito obrigado. E a gente queria saber de onde surgiu o nome MBM. Então, o nome MBM é engraçado. Ele continua hoje porque eu gosto muito dessa simetria, né? Dessa plasticidade até neoclássica, a gente pode chamar assim, né? Que se você cortar o nome MBM, ele tem um desenho simétrico, né? É um espelho, praticamente um espelho, né? Na verdade, o nome é porque nós éramos em 3 sócios, Marcela, Bruno e Mariana, inclusive todas alunas daqui, né? Marcela Matavelli, Mariana Zanoli, pessoas que eu tenho muito carinho, e que queríamos fazer algo diferente. Queríamos criar uma empresa de comunicação que atendesse, naquele momento, há 10 anos atrás, necessidades mais customizadas, que não fosse uma agência de propaganda no sentido tradicional da palavra, uma empresa que faria só campanhas publicitárias, mas uma empresa que desenvolvesse uma visão mais integrada da comunicação como resultado final e do marketing como meio, como estratégia, né? Então, a gente começou a pesquisar demandas, clientes, tipos de projeto que os clientes precisavam naquele momento, e aí conseguimos entender uma integração entre várias linguagens, né? Desde as linguagens de assessoria de imprensa, produção de mídia, atendimento publicitário, eventos, né? E aí foi um embrião que acabou aparecendo. Pouco tempo depois, a Mariana Zanoli acabou saindo da cidade, né? Se desligou para cumprir um grande sonho dela, que também ela trabalha, é uma grande profissional de rádio e TV, né? Formada aqui na Unimap.
E a Marcela Matavelli acabou 2 anos depois, um tempo um pouco maior, que a empresa já estava começando a se estabilizar no mercado, decidiu manter o foco dela, que hoje é um foco que tem muito sucesso. Ela é diretora da Casa do Produtor Rural, que fica na Exalc. Ela é uma grande profissional. E aí, no ano de 2007, eu me vi 2 anos depois que a empresa estava aberta, já com o nome. Naquele momento era o MBM Bureau de Comunicação e o slogan era o seu escritório de ideias. E aí, em 2007, a gente começa um processo mais profundo. Eu decidi, já que iria ficar sozinho, empenhar tudo que eu podia de esforços para que a empresa desse certo. Decidi manter o nome, porque é um nome gostoso, é um nome curto, é um nome que tem essa simetria que me interessa bastante. E aí, tocar o barco, né? Algum pouco tempo depois, a gente começou a bater muito em cima do slogan, o seu escritório de ideias. E aí a gente decidiu mudar para MBM Escritório de Ideias, e não Bureau de Comunicação, porque Bureau se fala B-I-R-O, mas se escreve B-U-R-E-A-U, Bureal. E era uma confusão, né? Porque bureau é escritório, né? No Brasil, a gente tem muita relação de bureau com gráficas, com imagens, né? Inclusive, há uns 15 anos atrás, bureau era aquele lugar que separava as fotos, que fazia um escaneamento, que fazia alguns tratamentos de imagem, algumas coisas que hoje não são diretamente tão necessários com o advento da tecnologia. Então, naquele momento, o bureau, como palavra de escritório, foi dando lugar para a palavra em português mesmo, um escritório de ideias, né? E quando você resolveu se tornar um empreendedor, quais foram os maiores desafios que você encontrou? Na verdade, eu digo que eu não resolvi me tornar um empreendedor. Eu sempre fui um empreendedor e pago até hoje por isso. O empreendedor no Brasil e no mundo, na verdade, eu brinco que ele tem um facão na mão e ele tem sempre uma clareira fechada para abrir, né? Ele sempre tem aquele matagal para alguém, é o primeiro que vai fazer a trilha, é o primeiro que vai abrir a trincheira do canavial. Então, na verdade, eu não decidi, eu fui me tornando aos poucos, porque eu tive uma dose de ousadia, inclusive acho que em alguns momentos podia ter sido até um pouco mais ousado, mas acho que fui bem ousado, porque não é uma tarefa muito fácil ser empreendedor e empresário no Brasil. 2 coisas diferentes também. Nem todo empresário é empreendedor e nem todo empreendedor é empresário, né? E lidar com todas essas burocracias, né? Eu sou um pouco artista, então muitas vezes lidar com o dinheiro, lidar com os impostos, são grandes desafios. Mas a gente sempre mantém a ética, o foco de cumprir todos os compromissos, e aí você vai passando pelas etapas de crescimento, né? É sempre um crescimento, tijolinho por tijolinho. E eu acho que o maior desafio foi esse, me ver como um empresário, chegar no momento em que eu cheguei a ter 15 funcionários na minha empresa, né? Todos eles regularizados, tudo direitinho, num país que não estimula isso, pelo contrário, que existe uma burocratização de todos os processos trabalhistas e, enfim, produtivos e criativos, né? E administrando também um roubo de tempo que a nossa vida promove dos profissionais, né? Sejam eles de assuntos pessoais, de redes sociais, de Instagram, de Facebook, de todas as tecnologias que estão ao alcance para diminuir um pouco a nossa produtividade. Então, eu acho que o maior desafio sempre foi esse, administrar o tempo, os recursos. Mas isso é gestão, né? Pouca gente, pouco dinheiro, sempre menos do que a gente precisa. Isso é gestão, né? Então, a gente tem curiosidade em saber qual foi a campanha mais difícil que você já fez. Talvez a campanha mais difícil... sempre tem. Eu acho que a dificuldade não está numa campanha em si, mas nos momentos em que a gente encontra essas campanhas. Acho que a maior dificuldade que eu tive até hoje foi encontrar com clientes que olhavam para nós simplesmente com o olhar de que você é um prestador de serviço, um empregado. Isso acontece muito, porque ainda a comunicação ela é algo muito subjetivo e não valorizado quanto a gente gostaria. Mas, afinal, isso é o que acontece, então a gente não pode reclamar, né? Mas o que eu sinto é isso, a grande dificuldade é você explicar para o seu cliente que produzir um texto demora tempo, que produzir uma imagem precisa ser feito, né? Você não pode pegar um banco de imagens, o ideal é você produzir algo do zero, né? Construir um argumento tem tempo. Então, acho que a maior dificuldade sempre foi essa. Entre o briefing e a entrega do projeto, né? Tem nesse meio
muitas vezes não a técnica do cliente, porque se ele te contrata é porque ele não tem a técnica que você tem, mas a não entrega dele. Muitas vezes o cliente te contrata, te paga, mas não acredita integralmente naquilo que você está entregando para ele e interfere erroneamente na sua produção e na sua produtividade. Então, isso desestimula, e lidar com essa falta de estímulo e com essa falta de incentivo do processo e ainda entregar algo que o cliente goste é o maior desafio. A gente viu também o projeto do Piracicaba em Cores. A gente achou super legal, super criativo, super bacana. Ah, que bom, eu trouxe para vocês também. Piracicaba em Cores é uma ideia que eu tive para dar um presente para a cidade, né? A gente comemorando 10 anos, a cidade em agosto, um mês antes, comemorando 10 anos, 248 anos, e eu decidi fazer algo diferente. Essa febre dos livros de pintar, muitas vezes as pessoas estão pintando lá uma planta que elas não conhecem, não sabem de onde veio, estão pintando um prédio que elas jamais viram, entendeu? Podem até ver no futuro, mas assim, não existe uma identidade local e regional. E o livro, ele deu muito sucesso por isso, porque nós pegamos os pontos que estão na vida das pessoas que moram na cidade de Piracicaba, que é o lugar onde a gente trabalha e escolheu fazer nosso sucesso, ou seja, as coisas acontecerem. E aí a gente decide desenhar tudo isso. Chamamos um grande parceiro nosso, que é o Amaury Ribeiro, que é um desenhista. O Alan Dalla Villa também, que é aluno aqui da Unimap. Desenharam os pontos para que cada um dos nossos leitores da revista Tutti e amigos, enfim, pintem esses pontos turísticos e culturais da cidade. Então tem a Praça José Bonifácio, a Catedral de Santo Antônio, a Sociedade Italiana, o Centro Cultural Martha Watts aqui da Unimap e assim por diante. São 15 pontos queridos da cidade. E assim, Bruno, na sua opinião, no mercado, como você avalia o mercado atual e as tendências na área de publicidade e propaganda para os próximos anos? Assim? Primeiro, que as mídias tradicionais estão sofrendo grande baque no que se refere a serem tradicionais. Elas não vão morrer, como a televisão, o jornal e a revista, mas elas estão sendo provocadas a se reinventarem, né? Isso porque a linguagem está mudando, o consumo está mudando e o acesso à tecnologia faz com que todos nós tenhamos um potencial repórter do lado da nossa casa. O vizinho é um potencial repórter, nós somos potenciais repórteres. Ou seja, que reportar, assim como consumir uma notícia reportada, né, ou uma reportagem, né, está mudando. O consumo da comunicação muda. Ao passo que há 10 anos atrás, quando eu comecei, por exemplo, era um desafio você ter um equipamento. Hoje, de um dia para o outro, você compra um equipamento. Então, o que nos diferencia não é mais o acesso às ferramentas tecnológicas e equipamentos, mas sim como fazemos uso delas. E o melhor uso é para quem tem o melhor conteúdo, né? Como já dizia Bill Gates, conteúdo é rei. Então, a gente tem aí um olhar para o futuro de tendência de pouco texto, muita imagem e efetividade. O que é efetividade? É fazer a diferença. Pode todo mundo filmar um desfile no dia 7 de setembro, mas alguém vai filmar aquilo com uma sensibilidade mais artística, com um olhar mais informativo, com um olhar mais cultural. E aí, conforme esses olhares, os públicos vão consumir aquela informação. Quem é que consome mais cultura? Quem é que consome mais informação? E quem é que consome mais ironia, por exemplo, né? São tendências de conhecimento mais transparente do tipo de público que se apresenta as informações, né? No caso, as campanhas publicitárias, os desenhos, as imagens, os textos, né? E também o tipo de oferta dessa informação. Então, eu vejo que a mudança é de comportamento e de agilidade. Pouco texto, muita imagem e, claro, a profundidade é para quem quer, né? Hoje você passa um vídeo no seu feed do Facebook, muitas vezes você nem precisa clicar no som, você vê o vídeo inteirinho. Há 2 anos atrás, você tinha que clicar no vídeo para ele funcionar. Hoje ele está rodando sozinho no seu feed. Isso é tendência. É uma tendência de imagem ofertada. Nós recebemos milhares de ofertas de imagem, milhares de estímulos sensoriais por dia. O que fazemos deles é a grande tendência.
gente queria saber de você também o que você acha do mercado publicitário aqui na região. Porque as pessoas ficam com receio de fazer publicidade e ficar no interior, né? E a gente queria saber... Você diz os alunos, né? Sim. Eu acho que assim, ainda existe aquela coisa, né? Vou me formar, vou para São Paulo, vou trabalhar... Nossa, vou ser um Washington Oliveto. Aí 2 anos depois você volta. Então, agora, você vê muita gente também saindo daqui, vindo para cá estudar. Por exemplo, algum de vocês é de fora? Eu sou. Da onde? Sou de Tietê. De Tietê. E você? Rio das Pedras. E você? Também. Rio das Pedras. Ou seja, vocês também podem ter a tendência de ir para Rio das Pedras e fazer uma diferença lá. Isso também está se pulverizando mais. Não é todo mundo hoje que tem aquela coisa, só posso fazer publicidade em São Paulo, né? Tem coisas que, claro, você vai fazer mais facilmente lá ou não, porque vai ser mais difícil, vai ter mais concorrência. Eu, por exemplo, decidi ficar na minha cidade e acabei ocupando um espaço em que muitas das coisas que eu faço hoje foram criadas do zero. Eu criei o público, eu criei o projeto. O Pira News, por exemplo, que é um programa na Rádio Jovem Pan, ninguém fazia. A rádio já tinha o projeto há alguns anos atrás, tentou fazer com alguns parceiros, mas é um produto que exige trabalho, edição. Toda segunda, quarta e sexta a gente grava esse programa, com notícias que a gente coletou da cidade. Então, assim, é um trabalho, é um empenho. Então, essa coisa de querer ir para São Paulo está mudando, porque o campo publicitário também não está só nas capitais. Hoje, todo mundo começa a despertar para a necessidade de, ao invés de fazer um folheto meia boca, que o sobrinho lá fez, né, que ele gastou 100 ele vai fazer um negócio que ele vai cobrar, que ele vai orçar. Pode até ser o sobrinho dele, mas o sobrinho que tenha potencial, qualificação, formação. Então, a necessidade, a importância que se dá à formação está crescendo no Brasil. Consequentemente, para o mercado publicitário também. As pessoas hoje sabem como uma boa publicidade dá resultado, né? Então, eu acho que esse mito do grande rei, do grande mestre do sol, que é São Paulo, ainda existe, tem que existir. Eu acho que isso movimenta também a economia, mas não é o único caminho, né? A gente tem o mercado publicitário nas cidades do interior crescendo muito e muito bem, né? E que conselhos você daria para nós, assim, que pretendemos, né, todos atuar aqui na área de PP, e para os futuros publicitários que ainda vão entrar no mercado? Olha, para vocês que estão aqui, é muito engraçado, porque eu acho que vocês também vão dar esse conselho quando vocês forem perguntados, mas aproveitem mais a faculdade. É muito louco isso, porque a gente sempre dá esse conselho e a gente sempre ouve. Quando eu estava no lugar de vocês, eu ouvia isso, mas não entendia. Eu não sei se adianta muito dar esse conselho, mas se eu puder isso, suguem a universidade, aproveitem que vocês têm um mínimo, né? Eu não sei como é que é a vida de vocês, mas se vocês têm o pai e a mãe dando uma grana, se vocês têm um mínimo garantido e não precisam trabalhar com muito afinco, né? Eu precisava trabalhar já, né? Eu já tinha um filho quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um filho, né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho já um de 11 anos. Então, assim, se vocês puderem, usem a faculdade ao máximo, porque os professores aqui estão o tempo todo com o pé na rua. Vocês também têm muito a ensinar para eles. Essa troca é muito saudável. Troque com seus colegas, pesquisem, usem a biblioteca da Unimep, que é a melhor biblioteca que eu conheço, sabe? Ela tem uma estrutura fantástica. Aproveitem. Eu aprendi muito nos livros da Unimep, né? E para quem começa no mercado é isso. Não vá pelo salário. É uma ilusão você pensar que você já vai começar, vai sair da faculdade. Procurem tentar trabalhar já no 3º ano. Já vão para o trabalho, entendeu? Peguem estágios. Vocês vão ganhar pouco ou nada nos estágios e nos trabalhos, mas não deixem para se formar. Quando vocês se formarem, vocês vão saber algumas das linguagens importantes e vão se posicionar. E eu digo isso, aproveitem, suguem, né? Eu sempre tenho uma história muito curiosa. Eu tenho um cliente, e eu sempre conto isso nas minhas palestras. Quando eu quis estudar, eu precisava trabalhar, e eu tenho um cliente, que ainda hoje é meu cliente, que naquela época eu pedi para ele me ajudar, porque eu tinha que pagar uma mensalidade da faculdade e meu trabalho não estava dando. Ele emprestou o dinheiro para mim. Quando eu fui pagar anos depois, eu já era formado e eu falei para ele, olha, agora eu formei e vou te pagar. Ele falou, não quero receber esse dinheiro, eu quero que você faça este orçamento para mim. Preciso deste serviço. Pode pôr o preço que vale e desconte o valor que você está me devendo. E eu fiz isso. Então, essa história para vocês é para contar que tudo tem sua hora. E a hora de vocês é essa, a hora de estudar,
de colocar a cabeça no que vocês podem experimentar. Agora vocês podem errar, porque a hora que vocês estiverem no mercado, se vocês errarem, pode ser que no dia seguinte, ou até no mesmo dia, vocês estejam na rua, demitidos, né? E na faculdade ninguém demite a gente, né? Então aproveitem para ousar, para errar, né? Só erra quem tenta. Então tentem para errar, né? É isso que eu digo para vocês. E para quem quiser conhecer melhor o trabalho da MBM... Ixi, aí tem um monte de lugar para conhecer. Mas vocês podem entrar no nosso site, mbmideias.com.br. Podem entrar no nosso Facebook, MBM Ideias. Podem conhecer também o Facebook da Revista Tuti, o Instagram, @Revista Tuti. Nós temos um canal no YouTube, nós temos o Piranews todos os dias na Rádio Jovem Pan, o Educativa Positiva, que é um quadro de notícias boas na Rádio Educativa, e podem nos visitar também. Nosso escritório fica na rua Regente Feijó, 2387, em Piracicaba. Vou ficar feliz se vocês forem tomar um cafezinho comigo, tá bom? E obrigado pro professor Fabiano, que é um grande comunicador também. A gente fica acompanhando, orgulhoso que Piracicaba tem uma produção audiovisual tão qualificada, né? Isso é muito bom para a gente sentir que a nossa categoria vai melhorando a cada dia, né? Então, por hoje é só. O podcast Telescópio termina por aqui. Obrigada, Bruno, pela presença. Obrigado. Foi um prazer. Que podcastão, hein? Obrigada. Muito obrigado a todos. Fica por aqui. Obrigada por tudo. Obrigado. Esse foi o Periscópio, o podcast dos alunos do segundo semestre de Publicidade e Propaganda da Unimep. Confira esse e outros episódios em facebook.com/publicidadeunimep.